Imagine um homem simples, de um pequeno vilarejo no sul da Itália, que carregou em seu corpo as feridas de Cristo. Um frade capucinho cujas mãos sangravam, que podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo e ler a alma das pessoas como um livro aberto. Esta não é uma lenda antiga. Esta é a história real e documentada de São Padre Pio de Pietrelcina, um dos santos mais extraordinários e controversos do século XX. Uma história que desafia a lógica, inspira fé e nos conecta com o mistério. Nascido em 25 de maio de 1887, em Pietrelcina, Francesco Forgione era um menino diferente. Desde pequeno, sua vida era marcada por visões celestiais e uma profunda devoção. Seus pais, camponeses humildes, percebiam que seu filho tinha uma conexão especial com o sagrado. Ele via e conversava com seu anjo da guarda, com Jesus e com a Virgem Maria com a mesma naturalidade com que falava com sua família. Para o pequeno Francesco, o céu não era distante. Era uma presença constante em seu dia a dia. Aos 15 anos, sentindo o chamado irresistível de Deus, ele ingressou na Ordem dos Frades Capuchinhos, adotando o nome de Frei Pio. Sua saúde, porém, era extremamente frágil. Doenças misteriosas o afligiam constantemente, forçando-o a passar longos períodos em sua casa, separado de sua comunidade religiosa. Foi nesse tempo de isolamento e sofrimento que seus dons místicos começaram a se manifestar de forma ainda mais intensa. Em 20 de setembro de 1918, algo inacreditável aconteceu. Enquanto rezava diante de um crucifixo no coro da igreja de San Giovanni Rotondo, Padre Pio sentiu uma dor lancinante nas mãos, nos pés e no lado. Ao olhar, viu que sangravam. Eram os estigmas, as 5 chagas de Cristo, impressas em sua própria carne. Essas feridas abertas e sangrentas o acompanhariam pelos próximos 50 anos, exalando um perfume de flores que muitos chamavam de cheiro de santidade. A notícia se espalhou como fogo. Multidões de peregrinos de toda a Europa começaram a viajar para o remoto convento de San Giovanni Rotondo, buscando ver o frade estigmatizado. Queriam sua bênção, seu conselho e, acima de tudo, o perdão de seus pecados no confessionário. E era ali, no confessionário, que o dom mais impressionante de Padre Pio se revelava: o discernimento dos corações. Ele sabia dos pecados que as pessoas escondiam, mesmo antes que elas falassem. Revelava detalhes esquecidos, confrontava mentiras e trazia à luz o que estava oculto na alma. Para muitos, era uma experiência assustadora, mas profundamente transformadora. Homens e mulheres saíam do confessionário chorando, renovados, sentindo-se compreendidos e perdoados de uma forma que nunca haviam experimentado. Padre Pio passava até 16 horas por dia ouvindo confissões, absorvendo o sofrimento do mundo. Mas os estigmas eram apenas um de seus dons extraordinários. Inúmeros relatos documentados falam de sua bilocação, a capacidade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Testemunhas confiáveis, incluindo bispos e generais, juraram tê-lo visto, conversado e recebido sua ajuda em lugares distantes, enquanto era sabido que ele nunca havia saído do convento. Durante a Segunda Guerra Mundial, pilotos aliados relataram ter visto a figura de um monge no céu, impedindo-os de bombardear a área de San Giovanni Rotondo. As curas inexplicáveis também eram frequentes. Pessoas desenganadas pela medicina, após receberem uma bênção ou a intercessão de Padre Pio, recuperavam a saúde de forma milagrosa. Um dos casos mais famosos é o de Gemma de Giorgi, uma menina que nasceu sem as pupilas dos olhos e, após encontrar o santo, passou a enxergar perfeitamente. Um milagre que a ciência médica jamais conseguiu explicar. Claro, tantos fenômenos sobrenaturais atraíram a desconfiança. O Vaticano enviou médicos, psiquiatras e teólogos para investigar. Padre Pio foi submetido a exames humilhantes. Suas feridas foram analisadas, fotografadas e seladas para provar que não eram auto-infligidas. Os médicos concluíram que as lesões eram inexplicáveis do ponto de vista clínico. Mesmo assim, ele enfrentou duras perseguições dentro da própria igreja. Foi proibido de celebrar missas em público, de ouvir confissões e de se comunicar com seus filhos espirituais. Foram anos de silêncio, obediência e imenso sofrimento. Em sua cela, ele lutava não apenas contra suas dores físicas,
mas também contra o que descrevia como ataques físicos do demônio. No entanto, sua fé nunca vacilou. Ele oferecia tudo pela salvação das almas. "Eu sou apenas um pobre frade que reza", costumava dizer, com humildade desconcertante. Sua vida era uma oração contínua. A missa celebrada por ele era um evento dramático e comovente. Durava horas. Aqueles que participavam diziam sentir que estavam, de fato, no Calvário, testemunhando a paixão de Cristo. O rosto de Padre Pio se transfigurava em dor, amor e estáis. Era a fonte e o cume de seu dia, o momento em que ele se unia intimamente ao sacrifício de Jesus. Um de seus maiores legados terrenos foi a Casa Sollievo della Sofferenza, a Casa Alívio do Sofrimento. Com as doações que chegavam de todo o mundo, ele construiu um dos hospitais mais modernos da Itália. Era seu sonho aliviar o sofrimento do corpo para poder curar a alma. O hospital, inaugurado em 1956, é um monumento ao seu amor prático e concreto pelos doentes e sofredores. Padre Pio faleceu em 23 de setembro de 1968, aos 81 anos. Pouco antes de sua morte, de forma tão misteriosa quanto surgiram, os estigmas desapareceram completamente, sem deixar nenhuma cicatriz. Sua pele estava lisa e intacta. Seu corpo, que por 50 anos carregou as marcas da paixão, estava finalmente em paz. A história de Padre Pio não termina com sua morte. Sua fama de santidade só cresceu. Milagres continuaram a ser atribuídos à sua intercessão em todo o mundo. Em 2002, o Papa João Paulo II, que conheceu Padre Pio pessoalmente quando era um jovem padre, o canonizou diante de uma das maiores multidões já vistas na Praça de São Pedro. Hoje, São Padre Pio é um farol de esperança para milhões de pessoas. Sua vida nos lembra que o mundo espiritual é real e que Deus age de maneiras misteriosas e poderosas. Ele nos ensina sobre o valor do sofrimento oferecido por amor, a importância da oração e a infinita misericórdia de Deus disponível no sacramento da confissão. A vida de Padre Pio é um convite a olhar além do visível, a acreditar no impossível e a redescobrir a profundidade da fé. Ele nos desafia com sua frase mais famosa: reze, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá a sua oração. Talvez, em um mundo cheio de ruído e incertezas, a mensagem simples e poderosa deste humilde frade seja exatamente o que precisamos ouvir. Se você gostou dessa história de fé e mistério, compartilhe este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais documentários inspiradores como este. Obrigado por assistir.